Olá! No programa Hora Extra desta semana você vai saber quais os direitos do empregado que labora em feriados. Veja também a nova sede da Vara do Trabalho de Inhumas, distante 30 quilômetros de Goiânia. A jurisdição atende a 15 municípios. E no bloco de entrevistas, o advogado Edson Braz fala sobre a lide simulada e a hipertrofia da Justiça do Trabalho. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai saber quais os direitos do empregado que labora em feriados. Veja também a nova sede da Vara do Trabalho de Inhumas, distante 30 quilômetros de Goiânia. A jurisdição atende a 15 municípios. E no bloco de entrevistas, o advogado Edson Braz fala sobre a lide simulada e a hipertrofia da Justiça do Trabalho. O Hora Extra está começando agora. A Vara do Trabalho de Inhumas ganhou sede própria. O município fica a 30 quilômetros de Goiânia e a jurisdição atende a 15 municípios. A nova sede da Vara do Trabalho de Inhumas possui uma área construída de 880 metros quadrados. O prédio, que foi erguido em um terreno doado pela Prefeitura da cidade, custou pouco mais de R$1.200.000. Salas amplas e com ar-condicionado vão garantir conforto aos usuários do espaço. Além de Inhumas, 15 municípios do centro do estado estão jurisdicionados à vara trabalhista. Na solenidade de inauguração estiveram presentes magistrados, servidores, representantes do Poder Executivo e advogados. O vice-presidente do TRT Goiás, desembargador Breno Medeiros, comemorou a conquista da Justiça do Trabalho. O tribunal busca sempre dar maior comodidade a todos os usuários do nosso serviço do TRT. Então a outra vara realmente ela era acanhada e, como você falou, são vários municípios, é um município aqui de Inhumas muito importante para a região, com várias empresas, então eu acho que ela comportava e merecia esse espaço daqui que ficou muito bom. O prédio também conta com uma sala para os advogados. A subseção da OAB em Inhumas possui quase 300 profissionais inscritos, que agora terão na nova sede um espaço de auxílio para o trabalho dos defensores. Olha, era um anseio muito grande e antigo dos advogados de Inhumas e região. Antigamente se tinha que se deslocar em Goiânia, né? E Goiânia hoje, até então, chegar na entrada de Goiânia com a pista dupla é tranquilo, são apenas 35 quilômetros. O difícil é ir até um local central em Goiânia. O trânsito hoje é uma situação muito caótica. Por fim, conseguimos trazer essa vara de trabalho para Inhumas. A Vara Trabalhista de Inhumas recebe, em média, 2.300 novos processos por ano. Em 2016, esta unidade de justiça conseguiu cumprir a primeira meta proposta pelo CNJ, que é julgar mais processos que os distribuídos. Com um novo espaço físico, a expectativa é que os resultados sejam ainda melhores. Trabalho que é liderado pela juíza titular Alciane Margarida de Carvalho. Na Vara de Inhumas, o prazo médio de tramitação de um processo, do ajuizamento até a primeira audiência, é de apenas 25 dias. Embora a gente estivesse numa instalação precária, eu sempre primei pela celeridade processual. Então lá nós improvisamos uma segunda sala de audiência e já adotamos esse posicionamento de fazer audiências em 2 locais, eu e a juíza auxiliar, e com isso nós conseguimos fazer o maior número de audiência e acelerar na prestação jurisdicional. Para o prefeito da cidade, a nova sede da Vara do Trabalho traz mais segurança jurídica para os trabalhadores da região. É uma conquista para a população, para o meio jurídico de modo geral, para os advogados, mais conforto, uma sede preparada, né, pronta para poder receber, sobretudo, a nossa comunidade. E aqueles municípios circunvizinhos também,
Hoje a circunscrição da Vara do Trabalho, a jurisdição da Vara do Trabalho, ela é mais ampla e envolve outros diversos municípios. Nós temos aqui hoje a satisfação de recebê-los com uma obra interessante, uma obra muito preparada, muito adequada para poder receber a todos os que precisarem dessa tutela trabalhista. O empregador pode obrigar o empregado a trabalhar em feriados? Veja a resposta da juíza Silene Coelho, que explica também quais os direitos de quem labora em feriados. Trabalhar nos dias úteis e descansar aos finais de semana e feriados. Esta é a rotina de boa parte dos trabalhadores. Mas também há alguns setores que, por motivos técnicos, não podem interromper as atividades e funcionam aos sábados, domingos e até mesmo nos feriados. De acordo com a legislação trabalhista, o empregador não pode obrigar o funcionário a trabalhar em feriados. As duas partes devem entrar em um acordo. Mas a situação muda quando a categoria tem uma convenção coletiva que autoriza o trabalho nos dias de folga. A empresa não pode obrigar a trabalhar no feriado civil ou religioso, porque é um dia em que o trabalhador pode não prestar serviço. A legislação do trabalho fala que naquele dia ele não está obrigado a conceder sua mão de obra. A juíza lembra que o mesmo vale para feriados municipais e religiosos. Em todos os casos, o trabalhador tem direito a receber o valor do dia em dobro ou ter uma folga sem prejuízo ao salário. No entanto, se ele trabalhar, aquele dia trabalhado é devido pagamento em dobro. No entanto, temos também outra exceção. Pode ser que aquela empresa, aquele sindicato que a represente, tenha convenção coletiva. Neste caso, se o trabalhador trabalha no feriado, ele vai compensar com outro dia. E, neste caso, não é devido pagamento dobrado. Já o trabalho aos sábados e domingos está previsto em lei e não depende de convenção coletiva. A juíza explica que o trabalhador que se sentir prejudicado deve procurar a justiça. Há uma outra legislação que autoriza o trabalho no comércio durante o feriado e o final de semana, e também o repouso semanal remunerado. Sábados e domingos, então, já é previsto, não precisa de um acordo coletivo. Na verdade, a própria lei já autoriza, né? Então, quando a própria lei já autoriza, aquela autorização por convenção coletiva já foi suprida. Então, já houve uma autorização legal para o trabalho, cumprida as exigências da lei naquele dia. A justiça, quando é provocada pela parte, pelo empregado que foi prejudicado, ela vai apreciar aquele caso dele e, considerando as provas que vierem aos autos, se o trabalhador provar que trabalhou naquele dia sem receber o pagamento em dobro, ele terá êxito em sua ação e o pedido dele será julgado procedente. No próximo bloco, o advogado Edson Braz fala sobre a lide simulada e a hipertrofia da Justiça do Trabalho. Voltamos já. Inúmeros são os casos de ajuizamento de reclamatórias fraudulentas com o objetivo de suprimir direitos trabalhistas do empregado. É o caso da lide simulada, que obriga o Poder Judiciário a apreciar e julgar falsas demandas, em que não há litígio entre as partes, contribuindo para o atraso na resolução dos processos judiciais, para o abarrotamento da Justiça do Trabalho e para a banalização dos direitos trabalhistas. Sobre o assunto, nós recebemos hoje o advogado Edson Braz. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra. Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui de novo. Doutor Edson, o senhor mencionou a diferença entre lide simulada e estimulada. Qual seria? A lide simulada, ela normalmente tem o objetivo de prejudicar alguém. Por exemplo, grandes altos empregados de uma empresa ou os parentes simulam uma lide e aí é feito um acordo com um valor bastante expressivo e depois habilita junto a crédito falimentar ou até para obstar penhoras, porque o crédito trabalhista tem preferência sobre
outros créditos, né? Por exemplo, as pessoas às vezes pegam empréstimo no Banco do Brasil ou tem diversos outras obrigações e aí simulam essa lide trabalhista para que ela tenha uma preferência e em prejuízo aos outros credores ou até mesmo aos próprios empregados dessa empresa. Então é comum, parente, nós já pegamos casos que filho entra contra o pai, pai entra contra o filho, o volume da reclamação é muito grande e aí esse acordo vai fazer com a ação ande mais rápido, penhora e vai exaurir a capacidade de atendimento dos bens com as outras ações que vêm adiante. Então, tem diversas formas dessa lide ser simulada para fraudar alguém. Uma outra lide simulada que a gente identifica também é quando não há verdadeiramente um litígio entre o patrão e o empregado. O patrão está buscando apenas uma quitação, é chamada eficácia liberatória da quitação obtida. E aí ele simula uma lide e oferece até ao próprio empregado seu corpo jurídico, um advogado que o empregado nem conhece, e procuração entra na justiça e faz um acordo. A outra coisa é a chamada lide estimulada. O empregador, ele reclama muito que não há algo que impeça o empregado de ir para a justiça. Mesmo que ele pague tudo, faça todo acerto, o empregado pode ir para a justiça. Nós explicamos que isso é um direito constitucional, direito de acesso judiciário. Se o empregado vai ganhar ou não é outra coisa, normalmente não ganha. Se o patrão cumpre todos os deveres, pagou o que era devido, não vai ter a possibilidade de ser condenado novamente. Mas ele tem essa insegurança, né, jurídica e estimula a ação. Ele fala assim, só paga em juízo. E fala, vá procurar seus direitos. Para evitar isso, a lei foi mudada há tempos atrás, permitindo que a quitação passada com assistência do advogado tivesse eficácia liberatória. E a ideia era para ser sobre toda a obrigação daquele contrato. Só que alguns empregadores passaram a usar da chamada chantagem econômica ou social. Se o sindicato não homologasse plenamente a quitação, tivesse alguma ressalva, por exemplo, discutindo lá uma insalubridade ou horas extras não repercutidas, qualquer coisa, o que o patrão falava? Então eu não pago nada e entrava com a consignação em pagamento. Nessa época foi muito comum o ajuizamento de ações de consignação em pagamento. E o empregado ficava sem jeito, ele tem que pagar seu aluguel, sua comida, ia lá, fazia um acordo, dando desconto ou abrindo mão daquela rubrica que foi ressalvada para o sindicato. Aí a justiça reagiu, passou a não dar eficácia liberatória, mesmo com assistência do sindicato. Veio a jurisprudência e disse que a eficácia era tão somente em relação àquela rubrica em quantidades e valores, e o empregado podia continuar reclamando. Aí qual foi a reação das empresas? Não pagar nada, voluntariamente deixar ir para a justiça. E lá na justiça faz um acordo, se dá a quitação de toda a relação de trabalho e a empresa fica liberada. Isso é péssimo, tanto para a justiça do trabalho, porque tudo acontece em audiência, aí as pautas vão ficar elastecidas, nós temos marcação de primeira audiência para o segundo semestre do ano que vem e já temos algumas para 2018. O trabalhador não aguenta esperar tanto isso. Chega lá, faz um acordo, que eu chamo de espúrio. Uma vez o ministro Ajuricaba não gostou dessa palavra que eu usei no Congresso da LTR, quando ele estava exaltando a quantidade de conciliação da Justiça do Trabalho, eu falei, essas conciliações são espúrias, porque as audiências estão sendo marcadas com 2, 3 anos. Algum tempo era assim, o trabalhador não pode esperar. Então, era sempre um bom negócio para o empregador não pagar voluntariamente, ir para a Justiça do Trabalho, porque além do desconto, acabava ganhando desconto de 40%, ele não corria risco nenhum de pagar além do que devia, o risco que ele tem é pagar o que devia, e aí ganhava prazos para pagar. Normalmente, o patrão não pode combinar com o empregado, mesmo com o sindicato, e eu discordo disso, né? Alguns colegas entendem que não é possível, fazer acordo para fazer a quitação parcelada, principalmente na dispensa em massa. Eu acho que podia ser assim, a lei devia autorizar. Aí entra na justiça autoriza. Eu posso dispensar 200 empregados e não posso fazer um parcelamento. Vou pagar isso aqui em 4 meses, igualmente a todo mundo.
Doutor Edson, o acordo entre as partes para liberar o FGTS, fora das hipóteses previstas em lei, pode ser considerado um caso de lide simulada? Tecnicamente seria, né? Porque o objetivo daquela ação é liberar o fundo de garantia fora das hipóteses previstas em lei e a lei não permite. Eu penso que há um erro na legislação. A nossa legislação não admite o distrato, né? Toda a legislação permite que as partes de um contrato façam o distrato. E o contrato de trabalho é um contrato, então poderia ter distrato. O empregado quer sair, o patrão não quer que ele continue, mas o patrão não quer assumir os 40% da multa do fundo de garantia, não quer a indenização do aviso prévio e o empregado não quer perder os 40%, quer liberar o fundo de garantia, quer ter acesso ao seguro-desemprego e não quer dar aviso prévio. A minha sugestão, a princípio, seria modificar a legislação do fundo de garantia, permitindo o distrato. E aí a multa seria de 20%, igual no motivo de força maior. Seria só de 20%, liberaria o fundo de garantia e não haveria o seguro-desemprego, porque isso é uma forma de desemprego voluntário. Isso eu acho que ajudaria bastante a essas lides estimuladas ou simuladas, desafogando o Poder Judiciário. Por incrível que pareça, a pessoa entra, normalmente alegando uma rescisão indireta, quando é o empregado que quer sair, e aí faz um acordo, desiste de tudo que estava sendo discutido, só com a liberação do fundo de garantia. Ou o empregador aplica uma justa causa e chega lá a reversão da justa causa, não se discute mais, e libera o fundo de garantia. Ok, doutor Edson. Nós vamos para um rápido intervalo, hoje conversando com o advogado Edson Braz sobre as consequências da lide simulada no processo do trabalho. Voltamos já. Se o empregado faltar injustificadamente em um dia dos 6 dias que antecedem um descanso semanal, perderá o direito ao repouso? Não. O empregado continuará a ter o direito ao descanso, que é matéria de ordem social, perdendo, contudo, o direito à remuneração relativa ao repouso. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Edson Braz sobre as consequências da lide simulada na Justiça do Trabalho. Doutor Edson, agora nós vamos a uma rápida entrevista com o juiz do trabalho para mostrar, a visão da magistratura sobre essa prática na Justiça do Trabalho. Há 7 anos trabalhando no Poder Judiciário e há 2 como juiz auxiliar da 13ª Vara do Trabalho de Goiânia, o doutor Pedro Henrique Barreto Menezes explica que a lide simulada traz prejuízos para todas as partes envolvidas no processo. Dada a quantidade de relações de trabalho que existem no mundo, o judiciário trabalhista ele já é um judiciário assoberbado por natureza. Então, quando a gente ainda se debruça sobre lides que, em tese, não deveriam estar na nossa pauta de audiência ou, em tese, não deveriam estar na nossa pauta de julgamento, acaba trazendo um prejuízo não só para a parte, mas como para o Poder Judiciário como um todo, porque acaba se debruçando sobre um processo que, em tese, por óbvio, não deveria se debruçar, perdendo seu tempo para se debruçar e analisar outros processos, outras lides reais, que lide nada mais é do que uma pretensão resistida. E numa lide simulada não existe pretensão resistida nenhuma, Todo mundo já sabe o que está acontecendo ali. O magistrado lembra que identificar uma falsa lide não pode ser o foco do juiz, porém há de se ficar atento aos sinais de um embate simulado. A questão da identificação é uma questão um tanto quanto complicada, porque quando se está diante do conflito, você não pode presumir de que as partes estão ali de má fé, porque há uma ofensa ao conteúdo ético do processo, na sua dimensão pública. Mas eu também não posso, de repente, achar que todos os processos estão sendo simulados. Como eu disse anteriormente, a gente não tem uma estatística, a gente tem as estatísticas de eventual ação rescisória, mas elas acontecem, a gente sabe que elas acontecem e a gente tem que estar bastante atento para tentar detectar naquela colheita daquele depoimento pessoal, ou então tentar na hora da audiência, na imediatidade do magistrado ali na sala de audiência, conseguir perceber alguma coisa que ficou do lado de fora e que pode ser a ponta do iceberg de alguma lide simulada.
Bom, a gente viu que para o magistrado é um pouco difícil, né, perceber isso ou não, dependendo de cada caso. Na sua opinião, como o magistrado deve agir quando ele percebe, mesmo que um acordo seja plausível para as partes, que o processo está pautado na lide simulada? Eu penso que ele não deveria homologar, ele deveria fazer tipo uma entrevista com o empregado para saber do real litígio, de como a coisa funcionou e simplesmente não prestar a jurisdição, deixar que a coisa fosse adiante e, inclusive, com comunicação ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem diversas atuações por solicitação de juízes que percebem essa lide simulada, que, como eu falei antes, né, essa lide simulada, às vezes, é em prejuízo ao trabalhador diretamente, ou há um conluio entre o reclamante e o reclamado para prejudicar terceiros, até mesmo o erário, em algumas situações. A opção que o Ministério Público do Trabalho tem seria a ação rescisória? Em alguns casos ele entra com ação rescisória ou entra também com ação civil pública, né, com a gente chama de preceito cominatório, obrigação de não fazer, para que a prática não se repita nas empresas, sob pena daquelas multas que são ali pactuadas. Tem algum caso bem sucedido, assim, de pactuação de termo de ajuste de conduta com empresas goianas, grandes empresas goianas, com a intervenção do Ministério Público? Eu lembro que sim. Teve uma época que havia muitas comunicações dos juízes e o Ministério Público colocou como prioridade atuar contra as lides simuladas. E, em alguns casos, foram feitas esses termos de ajuste de conduta. Mas eu lembro também que havia, principalmente aqui em Goiás e os estados mais de agropecuária, lide simulada contra o Banco do Brasil. As pessoas pegavam os financiamentos rurais, né, e davam a fazenda, né, a sua propriedade em garantia, e aí havia uma lide simulada de parente ou de algum empregado de confiança, que essa ação era rápida, havia a penhora em prejuízo do Banco do Brasil. Aqui mesmo no estado de Goiás, o Ministério Público entrou com ação rescisória contra isso em favor da época do patrimônio do Banco do Brasil e conseguiu sucesso. E é possível ao trabalhador, uma vez configurada a prática da lide simulada, voltar a pleitear os direitos na Justiça do Trabalho? Então, aí vai depender da extensão do que foi homologado. É comum, né, na Justiça do Trabalho que a quitação seja por toda a relação de trabalho. Se ele tem essa decisão do juiz homologando, ele pode sim, desde que ele ataque aquela ação dizendo que havia um vício de vontade e prova. Ele vai desconstituir aquela decisão através de rescisória para voltar a discutir o que é do seu interesse. Doutor Edson, uma última perguntinha. Qual o papel do advogado, né, na lide simulada? Ele pode ser condenado no mesmo processo? Que tipo de punição a Justiça tem feito? Tem, aí haveria, né, um conflito de interesse, ele não pode ser advogado de ambas as partes, a não ser que fosse a hipótese de homologar a jurisdição voluntária, né, de uma homologação, uma atuação em conjunto. A partir do momento que não há esse conflito, ele quer defender os interesses da empresa que está estimulando ou simulando a lide, esse advogado está descumprindo o seu dever ético que pode ser punido. Quando o Ministério Público recebia essas comunicações, além de entrar com as ações, ele fazia as comunicações à OAB para que ela tomasse as providências e normalmente se instaurava processo ético disciplinar contra advogado. E ele pode responder por falsidade ideológica também? Também, porque ele está assinando algo que não tem correspondência real. Ok, doutor Edson, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto. Eu que agradeço, sempre à disposição, um prazer estar aqui. Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela rádio web TRT Goiás.